Segunda prática. Rezarão todos os dias de sua vida, mas sem a isso se obrigarem, a coroinha da Santíssima Virgem. Aqui no canal da Casa de Maria nós temos um vídeo especial falando só sobre a questão da obrigação ou não de rezarmos a coroinha. Eu recomendo vocês a assistirem, tá? Mas deixa eu falar aqui para vocês que essa é uma oração particular do consagrado, que você não vai encontrar no Manual dos Legionários, você não vai encontrar lá nos Apóstolos do Santo Rosário, você não vai encontrar no Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, é específica dessa consagração. Lembre que você é escravo por amor e não por obrigação. Mas o consagrado, ele não quer fazer. Claro, não estou generalizando, tá? É só pra gente entender, pra gente perceber o quanto que realmente nós somos convidados a rezarmos. Aí tem gente que diz assim, ah, mas isso é porque era uma prática antiga. De fato era uma prática antiga. E uma prática que muitas vezes as pessoas substituíam o terço, né? Mas, gente, nós sabemos que, por exemplo, o terço não é uma obrigação. Não tem nenhum documento da igreja que nos obrigue a rezar o terço. Mas a Virgem Maria pede nas suas mariafanias. E a gente sabe que a igreja convida a gente a rezar todos os dias o Santo Terço. Então eu rezo o terço. Mas enquanto consagrado, São Luís me convida nas práticas particulares a rezar também a coroinha. Tanto que ele coloca aqui como prática tanto a coroinha e mais tarde ele vai nos indicar também a oração do Santo Terço e do Santo Rosário. E ele não chega a confrontar de você optar em escolher uma ou outra, como a gente costuma ver por aí, as pessoas dizem, não, você faz uma ou faz a outra. Gente, eu não vi em nenhum lugar essa orientação no tratado. São Luís afirma que há várias formas de rezar esta coroinha, tá? Tem a forma mais simples, né, que é que você vai encontrar mesmo no tratado, que é o credo, o Pai Nosso, e para cada 4 Ave Marias você tem um Pai Nosso, que aí, no final das contas você vai ter 12 Ave Marias, né? Como um buquê à Santíssima Virgem, ou 12 Ave Marias segundo as 12 estrelas, né? Os 12 méritos da Santíssima Virgem, coroada por 12 estrelas. Mas existe um método mais simples, com orações específicas também, que você vai encontrar no próprio tratado. Mas também tem aquele método que você encontra no finalzinho do tratado, que é uma oração dividida em 3 coroas. E se você quiser rezar, também tem no nosso canal. Confere lá para você aprender. Terceira prática. É muito louvável, muito glorioso e útil para aqueles e aquelas que assim se fazem escravos de Jesus e Maria, que usem umas cadeiazinhas de ferro. Estas ser-lhe-ão um sinal da sua escravidão de amor e serão bentas com a bênção própria. Estes sinais exteriores não são, na verdade, tão essenciais e uma pessoa pode passar bem sem eles, embora se tenha abraçado a esta devoção. Mas os escravos de amor sacudiram as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que o pecado original e talvez os pecados atuais os tinham reduzido. Por isso, não pode deixar de louvar aqueles e aquelas que se sujeitaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e se gloriam com São Paulo de estar em cadeias por amor de Jesus Cristo. Estas cadeias são 1000 vezes mais preciosas, embora de ferro e sem brilho algum, que todos os colares de ouro dos imperadores. Então São Luís nos orienta a usarmos sim a cadeiazinha, mas ele também nos traz a informação de que é opcional, mas que é louvável o uso. Perceba que ele define como um sinal externo da sua consagração, do seu compromisso. Vai servir para que você recorde, né? Vai estar sempre aqui para você recordar do seu compromisso, que tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém, que você é convidado a viver como um consagrado, separado do mundo para Deus, né? Então aqui é um grande lembrete. Mas também serve como sinal externo que irá atrair outros à sua consagração, atrair outros a Deus pelas mãos da Virgem Maria. Então acaba sendo também um distintivo do consagrado.
São Luís aqui também trouxe outra informação de que essas cadeias são de ferro, sem brilho. Então, gente, nada de inventar cadeiazinha de ouro, de prata, não. Claro que tem gente que acaba precisando usar de um outro metal, né? Um metal mais nobre, sei lá. Às vezes de aço inox, porque tem alergia ao ferro, né? Não, comprometeu a saúde da pele, enfim, isso é uma coisa. Mas também não precisa de straizinhos, de detalhezinhos fofos e maravilhosos e deixar mimosinho. Não precisa disso. Ah, Nath, tem gente que usa com uma medalhinha. Use, gente. O sinal da sua consagração, a medalha, uma insígnia. Nós somos convidados, enquanto práticas comuns de um consagrado, de carregar insígnias, medalhas, né, que nos aponte a Santíssima Virgem. Mas você pode... Ah, e pessoal que coloca um cadeadinho brilhante. Enfim, né, vai de gosto isso. Mas a gente tem que lembrar que é um sinal também da nossa pobreza, né? Um sinal de pobreza de coração, mas também é a pobreza dos conselhos evangélicos, né? Nós não estamos aqui fazendo nossa consagração ter um sinal de riqueza, mas de pobre, de que se deu inteiramente a Deus, né? Tanto em corpo e alma, enfim, tudo a Deus pelas mãos da Virgem Maria. Então me torno pobre, pobre de coração, pobre de espírito, porque minha única riqueza é pertencer a Deus e à Santíssima Virgem. Mas para os cristãos não há nada mais ilustre do que essas cadeias de Jesus Cristo. Ela livra-nos e persevera-nos dos infames laços do pecado e do demônio. Inclusive, São Luís nos orienta a usarmos até o fim das nossas vidas, né? Até a morte, porque um dia vai ser útil. Veja por quê. Estas cadeias são, por conseguinte, fortes como a morte, e de certo modo mais forte ainda nas pessoas que forem fiéis em usar estes gloriosos sinais até a morte. Pois, embora a morte destrua seus corpos, reduzindo-os à podridão, não destruirá esses laços da sua escravidão, já que, sendo de ferro, não se corrompem facilmente. E talvez, no dia da ressurreição da carne, no grande momento do juízo final, essas cadeias que lhes ligarão ainda os ossos constituam parte da sua glória e sejam transformadas em gloriosas cadeias de luz. Felizes, portanto, 1000 vezes felizes os ilustres escravos de Jesus e Maria que usarem estas cadeias até a sepultura. Forte, né? Forte. Eu ia contar pra vocês aqui uma experiência que mostra o quanto que ela é útil pra mim, mas vou deixar isso pra uma outra oportunidade, tá? E a gente também fala isso no grupo de partilha. Me lembre. No número 238, São Luís começa a apresentar algumas razões para você utilizar. Porque no final das contas ele diz que é opcional, mas ele quer lhe convencer a usar a cadeia. Veja. A primeira razão é para que o cristão se lembre dos votos e promessas do seu batismo, para que se recorde da renovação perfeita que deles fez por meio desta devoção e da estreita obrigação em que está em lhe ser fiel. Se nós entendemos que foi necessário para nós renovarmos as promessas do santo batismo, porque nós um dia esquecemos, né? Agora que a gente renovou, a gente precisa de um sinal externo que nos recorde. E aí a cadeiazinha vai fazer isso. A segunda razão é para mostrar que não nos envergonhamos de ser escravos e servos de Jesus Cristo e que renunciamos à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. Aproveitar o ensejo, deixa eu falar sobre o tamanho das cadeias. Tem gente que olha pra mim e faz, ai, Nath, pra que tudo isso, né? Tão estranho. Gente, então, eu escolhi essa justamente pra, né, mortificar um sentimento de vergonha que eu tive ao imaginar usando aquela maior. A fraternidade tinha várias opções. No fundo, a minha carne queria mais fina, porque eu pensava, né, naquilo que as pessoas iam imaginar na faculdade, né, na igreja, quando me vissem com um negócio desse no braço. E aí, para ferir a minha carne, eu escolhi a maior. E hoje eu já me acostumei. Já tenho várias histórias bem engraçadas, né, e constrangidas para contar, mas eu já me acostumei e sou feliz com ela. Mas fique livre para escolher o tamanho que você desejar, tá? Não é uma via de regra. Não quer dizer que você é mais ou menos consagrado. Uma outra razão é para servirem de garantia e preservação contra as cadeias do pecado e do demônio, pois temos de trazer ou as cadeias da iniquidade ou as cadeias de caridade e da salvação. Então, é uma forma de estarmos sempre escolhendo antes desta cadeia do que tantas outras que muitas vezes eu me aprisiono com o mundo, com o demônio, com o pecado. Ah, meu querido irmão, quebremos as cadeias do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e dos seus sequazes, e lancemos para longe de nós o seu jugo funesto.
E aí depois que ele apresenta todas essas razões, ele ainda coloca aqui, né? Ouve, meu filho, e recebe um conselho de sabedoria e não rejeites o meu conselho. Eclesiásticos 6:24. Ah, Solis, você diz que é opcional, mas quer nos convencer a usarmos. Ainda continua. Permita-me, meu querido amigo, que eu me una ao Espírito Santo para te dar o mesmo conselho. As suas cadeias são cadeias de salvação. É como se ele dissesse, então, por isso use. E continua, né? Atrairei tudo a mim, João 12:32. Hei de atraí-lo com cadeias e vínculos de caridade, Oséias 11:4. Ou seja, isso atrai o Senhor também. E no número 242, ele ainda ressalta que você pode usar no pulso, mas também você pode usar, né, no tornozelo, pode usar como um colarzinho, com uma medalhinha, ou você pode usar também até na cintura. Enfim, fica a seu gosto. E no final ele traz algumas exemplificações bem interessantes, assim, para você entender o valor da utilização. O padre Vicente Carafa, que ele diz que trazia uma argola de ferro nos pés como sinal da sua escravidão e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente as suas cadeias. Ou a Madre Inês de Jesus, né, que usava na cintura, ou outros que usavam no pescoço como penitência pelos colares de pérolas que tinham trazido no mundo. Ou ainda nos braços para se lembrarem dos seus trabalhos manuais de que eram escravos de Jesus. Ou seja, né, eu preciso me recordar, tá aqui para que nas minhas atividades eu recorde, né, a quem eu pertenço. Quarta prática. Terão especial devoção ao grande mistério da encarnação do Verbo, celebrado no dia 25 de março. É o mistério próprio desta devoção, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós vimos no capítulo 4 que a natureza desta devoção é a renovação das promessas do Santo Batismo. Aqui nós estamos aprendendo que o mistério desta consagração, desta devoção, é a encarnação do Verbo. Porque da mesma forma que Cristo Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, nós, né, somos convidados enquanto igreja, partícipes do corpo místico de Cristo, sendo os membros onde ele é a cabeça, também sermos gerados no ventre desta boa e amada mãe. Então a Virgem Maria continua gerando Cristo em nós. São Luís traz dois argumentos para justificar porque a centralidade, o mistério desta consagração é a encarnação do Verbo. Vamos conhecer. Para honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria para a glória de seu Pai e para a nossa salvação. Vocês estão lembrados que o primeiro princípio desta devoção é que Deus quis servir-se de Maria na encarnação? Estão lembrados também que o segundo motivo que nós temos para abraçar essa devoção é que nós vamos buscar imitar a dependência de Jesus à Virgem Maria e assim praticar a humildade? Então, por isso, nós já vamos compreender que a encarnação do Verbo é um mistério essencial para a devoção, porque mostra o quanto que um rei tão grande, tão poderoso quanto um Deus, foi capaz de depender da Virgem Maria, de uma mulher, para vir até nós, para a encarnação. Então, isso para nós é mais um motivo para buscarmos viver também desta dependência da Santíssima Virgem. Jesus, escravo no seio da Virgem Maria, e nós também faremos este mesmo caminho, escravos por amor. Para agradecer a Deus as graças incomparáveis que deu a Maria e particularmente por a ter escolhido para a sua tão digna mãe, escolha que se realizou neste mistério. Então aqui nós vamos louvar, né, a Deus pela Virgem Maria, por ter escolhido Nossa Senhora para ser a sua mãe e assim depois, né, ser mãe nossa. E eu nem preciso correlacionar aqui com a consagração, né? Que nós já entendemos em vários pontos que nós somos convidados a abraçar, a acolher esta maternidade da Virgem Maria. Ainda aqui no número 244 ou número 246, São Luís está preocupado em nos mostrar uma nomenclatura para essa consagração. Em vez de dizer escravos de Maria, dizer escravo de Jesus por Maria. Ele justifica, né, essa nomenclatura por uma prudência e traz dois fins. Primeiro, para que as pessoas não venham também criticar porque somos escravos da Virgem Maria. Muitos não vão compreender isso e vai ser mais um motivo para ficar falando várias coisas ruins a respeito desta consagração.
Mas nós entendemos que nós somos escravos de Maria porque ela é o caminho para sermos assim mais perfeitamente escravos de Jesus. E segundo tem a ver com o mistério da consagração, que é a encarnação, que é o que? Jesus, né, reinando no ventre da Virgem Maria. Ou seja, ele é o fim, né? A Virgem Maria passa a ser esse caminho, esse meio, a maneira com que Jesus veio reinar até nós. Então nós chegamos nele, o fim último. Isso nos lembra a primeira verdade desta devoção, onde Jesus é o fim último desta devoção. É nele que nós queremos chegar. Este modo de falar mostra mais claramente a íntima união que existe entre Jesus e Maria. Estão unidos tão intimamente que está todo um no outro. Jesus todo em Maria e Maria toda em Jesus. Ou antes, ela já não existe, é Jesus que é tudo nela. Seria mais fácil separar do sol a sua luz que Maria de Jesus, pelo que se pode chamar a Nosso Senhor Jesus de Maria e a Santíssima Virgem Maria, Maria de Jesus. Nós entendemos, né, que essa encarnação traz mais íntimo essa ligação entre Jesus e a Santíssima Virgem, um com o outro, um no outro. Então aqui nesse mistério da encarnação nós vamos percebendo que nós buscamos Jesus, só que esse Jesus está em Maria, com Maria, por Maria, para Maria estar nela. Então ela passa a ser sim, continua sendo esse meio. Então para chegarmos, né, em Jesus que foi encarnado nela, nós vamos chegar nela também. Um plim-plim que eu costumo dizer aqui para os meninos é que essa festa já é muito importante, por exemplo, para os legionários, onde nós nos consagramos na festa de Assis, que é justamente nesse dia da encarnação do Verbo. Mas depois que eu vi também aqui no capítulo 8º, né, sobre algo que é tão ligado a nós consagrados, nós temos aqui como se fosse o grande aniversário do consagrado. Eu costumo dizer assim, é um dia de grande festa para todos nós consagrados, o dia da consagração, já que é o mistério desta consagração, é o nosso dia. Da mesma forma, por exemplo, vocês vão perceber em outro momento que na comunhão, por exemplo, quando nós vamos comungar e a gente passa a comungar com a Virgem Maria, né, nós consagrados, nós queremos ver a experiência da encarnação do Verbo. Queremos ver a experiência da Virgem Maria junto com o Espírito Santo gerar Cristo em nós. Então tem uma grande profundidade sim, em termos desse mistério, né? A encarnação do Verbo, melhor dizendo, como o mistério da consagração. Quinta prática. Terão muita devoção em rezar a Ave Maria ou saudação angélica. Poucos cristãos, embora esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade desta oração. São Luís afirma que esta oração muitas vezes é esquecida e que por isso a Virgem Maria muitas e muitas vezes apareceu pedindo para rezarmos, né, o Santo Terço. E ele enfatiza que como a salvação entrou no mundo através da saudação angélica, toda a salvação de todo homem, né, de cada alma de maneira particular, também precisa dessa saudação angélica, está ligada a esta oração. Foi esta oração que fez dar à terra seca e estéril o fruto da vida, e é esta mesma oração que, rezada com devoção, deve fazer germinar nas nossas almas a palavra de Deus e fazer brotar o fruto de vida, que é Cristo Jesus. No número 250, São Luís mostra que os hereges, os orgulhosos, os ímpios, os mundanos não gostam de rezar a Ave Maria e muito menos o terço. Ele é muito forte nas palavras, veja só. Os hereges ainda aprendem e rezam o Pai Nosso, mas não a Ave Maria nem o terço. Tem-lhes horror, preferiam trazer consigo uma serpente a um terço. Os orgulhosos, embora católicos, como têm as mesmas inclinações que seu pai Lúcifer, também desprezam ou voltam indiferença à Ave Maria, considerando o terço como uma devoção para efeminados, própria para ignorantes e analfabetos. Pelo contrário, a experiência tem mostrado que aqueles e aquelas que apresentam grandes sinais de predestinação amam, saboreiam e rezam com prazer a Ave Maria, e que quanto mais são de Deus, tanto mais gostam desta oração. E São Luís ainda diz no número 251 que não há segredo melhor do que identificar se aquela pessoa é de Deus, se ela não saboreia o terço e a oração da Ave Maria. Ela precisa gostar. Almas predestinadas, escravas de Jesus e Maria, ficai sabendo que a Ave Maria é a mais bela de todas as orações depois do Pai Nosso.
é a saudação mais perfeita que podemos dirigir a Maria, porque é a que o Altíssimo lhe transmitiu por um arcanjo, a fim de lhe ganhar o coração. Um dia eu pretendo colocar aqui no canal um vídeo falando sobre a construção, né, da Ave Maria, que foi também, principalmente a última parte, aos poucos foi sendo acrescentada. Mas vocês vão perceber que primeiro é a saudação do anjo, né, a explicação até do Catecismo da Igreja Católica. Primeiro é a saudação do anjo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Depois a saudação da Santa Isabel, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E por fim é a Igreja falando, né, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um dia um vídeo aqui falando sobre, né, direitinho sobre isso tudo aqui. E uma exortação aqui. A Ave Maria rezada com devoção, com atenção, com modéstia, é a adversária que põe o demônio em fuga, o martelo que o esmaga, a santificação da alma, a alegria dos anjos, a melodia dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o gozo de Maria e a glória da Santíssima Trindade. E vocês vão ver muito mais no número 253. É tão lindo que dá vontade de recitar tudo aqui para vocês, mas nós temos tempo. Mas leia, é lindo demais a forma que São Luís traz, né, as definições da Ave Maria. Gente, isso aqui é muito importante para aquelas pessoas que dizem assim nas formações. Ah, São Luís diz que você reza ou a coroinha ou o terço. Eu nunca vi isso. Peço-te instantemente, pelo amor que te tenho em Jesus e Maria, que não te contentes com rezar a coroinha de Nossa Senhora, mas que rezes o terço cada dia e, mesmo se tiveres tempo, o rosário cotidiano. Se o fizeres, bendirá na hora da morte o dia e o momento em que me acreditaste. Depois de teres semeado nas bênçãos de Jesus e Maria, recolherá bênçãos eternas no céu. Aquele que semeia nas bênçãos, bênção recolherá também. Em nenhum momento do número 254 ele disse que a gente pode fazer uma ou outra coisa. Muito pelo contrário, ele diz para você não parar na coroinha, mas para você rezar o terço e, se for possível, o rosário cotidianamente. Então, escolher, não sei de onde tiraram isso. Sexta prática. Para agradecer a Deus as graças que concedeu à Santíssima Virgem, as almas escolhidas dirão muitas vezes o Magnífica, a exemplo da bem-aventurada Maria. Aqui está a única oração que nós conhecemos da Virgem Maria, né, e a sua única composição. Diz, né, São Luís, ou foi ela mesma que criou, ou foi Deus que falou em sua própria boca, porque tem mistérios admiráveis que até os anjos ignoram. São Luís traz informações, ele cita um gesto que em seu tratado sobre Magnífica fala que a Virgem Maria muitas vezes recitava esse mesmo cântico depois da Sagrada Comunhão, na ação de graças. Inclusive tá aí um bom momento para você rezar. O legionário tem que rezar todos os dias, mas você que quer colocar o Magnífica na sua vida de oração, que tal você rezar todas as vezes, né, que você comungar na ação de graças? É uma boa. Outra referência que ele traz é Bezônio, que falando do Magnífica diz que o demônio treme quando escuta esse cântico, principalmente a parte do manifestou o poder do seu braço. Vamos rezar. Sétima prática. Os fiéis servidores de Maria devem desprezar, odiar e fugir muito do mundo corrupto e servir-se das práticas de desprezo do mundo que indicamos na primeira parte. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 7, sobre os maravilhosos efeitos, que o primeiro efeito seria o conhecimento e desprezo de si. Só que nós entendemos que esse desprezo de si é o quê? É a natureza corrompida, é o pecado, mas também as influências do demônio e do mundo. E tantas vezes, por exemplo, no número 114, a gente ouviu de São Luís dizer que nós somos valorosos guerreiros contra a carne, a natureza corrompida, o mundo e o demônio. Então nós temos que ter, sim, esse desprezo do mundo. Lembre que você agora é um consagrado, você é separado do mundo para Deus, separado do mundo. O consagrado estar neste mundo, como qualquer cristão estar neste mundo, para devolver com sua vida o amor que gratuitamente Deus nos deu,
pela vida e também por remir os nossos pecados na cruz. Nós estamos aqui de passagem para voltar para a nossa casa, a Pátria Celeste. Então, enquanto estivermos aqui, vamos dizer como Cristo Jesus: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o nosso serviço está em fazer, que este mundo vire, como diz São João Paulo II, a construção da civilização do amor, em levar Cristo para o mundo. Agora que São Luís já nos apresentou todas as práticas exteriores, práticas particulares desta devoção, da consagração, ele quer apresentar as práticas interiores. Antes de apresentar as práticas interiores, São Luís Maria de Montfort traz uma advertência que é muito necessária. Veja só. As práticas exteriores desta devoção que acabo de referir não devem omitir-se por negligência ou desprezo, na proporção em que o estado e a condição de cada um o permitem. A gente fica tanto buscando que São Luís diga assim de maneira clara: é obrigatório, não é obrigatório, que a gente se perde em coisas que estão aqui. Ele disse para a gente não se omitir, para a gente não deixar de fazer por negligência ou por desprezo dessas práticas. Então, e aí, vai me dizer que essas práticas aí eu faço, eu não faço? Para os que desejam que São Luís tivesse colocado bem claro, é obrigatório, ele ia estar entrando numa contradição, porque escravidão por obrigação, quem faz é o demônio, os consagrados por amor não. Então que isso fique muito claro, por negligência e por desprezo, não. Isso não condiz com as práticas particulares de um consagrado. Ainda no número 257, São Luís Maria de Montfort afirma que além das práticas exteriores existem as práticas interiores e que são práticas santificantes em que o Espírito Santo irá trabalhar para uma alma que deseja alcançar a perfeição. São Luís, com seu mister pedagógico, faz um resumo dessas práticas interiores em uma frase. Ele diz: fazer todas as ações por, com, em, para Maria, para fazer mais perfeitamente por, com, em, para Jesus. Então, para entendermos quais são essas práticas interiores, vamos nos aprofundar em cada pedacinho dessa frase. Vem comigo. Fazer tudo por Maria. É necessário fazer todas as ações por meio de Maria, o que equivale a dizer que devemos obedecer em tudo à Santíssima Virgem e conduzir-nos em tudo pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Dizer que a Virgem Maria tem o próprio Espírito de Deus, o que quer dizer isso? É dizer que ela está sempre inclinada a nos conduzir, não para seu Espírito próprio, não para si, mas nos conduzir para Deus. Então, por isso que nós vamos ser conduzidos a fazer sempre a vontade de Deus, se obedecemos à Virgem Maria. Fazei o que ele vos disser. Diz Santo Ambrósio, que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus. Também diz o irmão jesuíta Rodrigues: ela é toda governada e possuída pelo Espírito de Maria, que é um espírito suave e forte, zeloso e prudente, humilde e corajoso, puro e fecundo. Então, como bons filhos, que imitam a mãe e que são obedientes às suas diretivas, ela que nos indica Jesus, nos indica nosso Senhor, irá também nos aplicar então nesse caminho de obediência e fazer tudo por Maria para fazer mais perfeitamente tudo por Jesus. E com esse espírito conduzido por Deus, esse espírito suave e forte, zeloso e prudente, humilde e corajoso, puro e fecundo. E para não perder o costume das conexões, lembre que o quinto maravilhoso efeito dessa consagração é a nossa comunicação com o Espírito de Maria. Perceberam? Ok, mas o que é preciso para que a minha alma seja conduzida pelo Espírito de Maria? Renunciar ao seu próprio Espírito, às suas próprias luzes e vontades antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, antes de fazer uma determinada oração, o que lembra as intenções, antes de comungar, sempre colocar a vontade da Virgem Maria, que é a vontade de Deus, acima da nossa. Diante de tudo isso, nós encontramos o cenário perfeito para compreender São Maximiliano Maria Kolbe, quando ele diz fazer a vontade da Imaculada, ganhar o mundo para a Imaculada, porque ele sabe, o coração de quem compreende que fazer a vontade da Imaculada é fazer a vontade de Deus. Segundo, entregar-se ao Espírito de Maria para ser movida e conduzida do modo que ela quiser.
Aqui São Luís nos ensina a nos lançarmos nos braços da Virgem Maria, para que nós sejamos instrumentos em suas mãos. Renuncio a mim mesmo e dou-me inteiramente a vós, ó minha mãe. E aí São Luís traz algo que é bastante necessário, que ainda que você não experimente nenhuma doçura sensível a esta união, né, que a gente tá querendo sempre sentir, perceber essa união com a Virgem Maria, vão ter momentos que sim, outros não, mas ainda que você não sinta, que você não perceba, essa união ela é sólida, ela existe. Terceiro, renovar este mesmo ato de oferecimento e de união de tempos a tempos durante a ação ou depois dela. Perceberam isso? Mais uma vez São Luís nos convidando a renovar a nossa consagração. E ele ainda continua, ó, bem necessário isso aqui, ó. Quanto mais o repetir, tanto mais depressa a alma se santificará, e mais depressa chegará a união com Jesus Cristo, pois esta segue-se sempre a união com Maria, visto o Espírito de Maria ser o de Jesus. Aí depois tem gente que vem com umas ideias que você só precisa renovar até completar 10 anos de consagrada. Depois disso você deixa. São Luís foi claro aqui, repetir, ó, de tempos em tempos, durante a ação da consagração e depois dela. E quanto mais o repetir, tanto mais depressa a alma se santificará, pois ficará mais unida ao Espírito de Maria e assim de Jesus. Mas só 10 vezes, tá? Só 10 vezes. Fazer tudo com Maria. É necessário fazer todas as ações com Maria. Para isso, devemos pôr os olhos nela, em todas as nossas ações, como no modelo acabado de toda virtude e perfeição. É um modelo formado pelo Espírito Santo numa simples criatura, para nós limitarmos na medida das nossas limitadas forças. Nós já vimos que essa devoção é santa porque nos faz imitar as virtudes da Virgem Maria. Vimos no número 34 que é vontade de Deus que a Virgem Maria lance as raízes das tuas virtudes em nós. Sendo assim, fica fácil de entender porque as nossas ações precisam ser em Maria para fazer mais perfeitamente em Jesus. Nós precisamos imitar as suas virtudes. E aí São Luís nos recorda 3 virtudes que ele elenca como principais. A fé viva, porque a Virgem Maria acreditou fielmente, constantemente até aos pés da cruz no Calvário. A sua humildade profunda, que a fez se esconder, a se calar, a se submeter a tudo e se pôr em último lugar. E a sua pureza toda divina, que não teve jamais e nunca terá igual, né, sobre o céu. No final do número 260, São Luís ainda afirma que a gente precisa recordar que a Virgem Maria é a forma dele, a forma de todos os santos, a única e a grande forma que é própria de nos colocar à imagem de Deus. Uma alma que achou deveras esta forma e nela se perdeu, em breve se transformará em Jesus Cristo. Assim não fica difícil de entender porque temos que mover todas as nossas ações com Maria para fazer mais perfeitamente com Jesus, para que estejamos cheios das virtudes, cheios, né, de odor, de aroma de santidade. Fazer com aquela que encontrou graça diante de Deus, né? É fazer com quem sabe agradar nosso Senhor. Fazer tudo em Maria. É necessário fazer todas as ações em Maria. Para bem compreender esta prática, é preciso saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão e que o antigo paraíso não era mais que a sua imagem. E nesse paraíso há riquezas, doçuras, belezas, raridades que o Senhor encontrou pequenina em seu ventre, mas também durante toda a sua vida, nessa dependência que já discutimos tanto, que Jesus quis ter da sua boa e amada mãe. E que maravilhas grandiosas acontecem em Maria. O poderoso fez em mim grandes coisas. É o paraíso secreto do novo Adão, esse jardim secreto, onde os outros santos chamam de tantas coisas belas também. Vejam só. É a porta oriental onde Jesus entrou a primeira vez e virá uma segunda vez, o santuário da divindade, o repouso da Santíssima Trindade, o trono de Deus, a cidade, o altar, o templo, o mundo de Deus. Ó que riquezas, ó que glória, ó que prazer, ó que felicidade poder entrar e permanecer em Maria, onde o Altíssimo colocou o trono da sua glória suprema. São Luís recorda um dissabor, como é difícil para um infiel, para um pecador, entrar nesse paraíso secreto. Mas como é difícil a pecadores como nós obter permissão e ter capacidade e luz para entrar neste lugar, pois é tão alto e santo que é guardado não por um querubim,
mas pelo próprio Espírito Santo, que se tornou seu Senhor absoluto. E aí ele vem com o Cântico dos Cânticos, olha que lindo, que lembra muito a espiritualidade aqui do nosso cômodo. Tu és meu jardim fechado, ó minha irmã e esposa. Tu és meu jardim fechado e uma fonte selada. Então, nesse lugar, nós só podemos entrar com a autorização do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, né? Então precisamos de muito para merecer, mas Deus quer nos dar acesso. E quando eu entro nesse jardim, o que será que vai acontecer? A alma será nutrida pelo leite da sua graça e da sua misericórdia maternal, será libertada das suas perturbações, temores e escrúpulos, estará em segurança contra todos os seus inimigos, principalmente o demônio, o mundo e o pecado, que dela jamais entraram, e será formada em Jesus Cristo e Jesus Cristo nela, pois o seio de Maria é, como dizem os santos padres, a sala dos sacramentos divinos, onde Jesus Cristo e todos os eleitos foram formados. Que lindo, né? Um lugar maravilhoso para se estar e para fazer tudo em Jesus. Lembrem do sexto efeito, a transformação da alma em Maria à imagem de Jesus. Fazer tudo para Maria. Devemos finalmente fazer todas as ações para Maria, pois visto que nos entregamos totalmente ao seu serviço, é justo que façamos tudo por ela, como um criado, um servo, um escravo. Lembrem do primeiro motivo que devemos ter para abraçar essa consagração, é que nosso serviço é consagrado inteiramente a Deus. Então façamos para Maria, para fazermos mais perfeitamente para Jesus. Olha que argumentação eficaz. Como bons servos e escravos, não devemos ficar ociosos, mas é preciso que, apoiados na sua proteção, empreendamos e realizemos grandes coisas para esta augusta soberana. Ele diz então que é preciso sim defender os seus privilégios, defender a Virgem Maria. É preciso atrair todo mundo para seu serviço, para esta devoção. É preciso falar e clamar contra as pessoas que abusam dessa devoção para ultrajar nosso Senhor. É preciso falar e clamar para estabelecer a verdadeira devoção como ela realmente é. E é preciso pretender ter como única recompensa ser totalmente de Deus pelas mãos da Virgem Maria, pertencer a ela, pertencer a Ele. A felicidade de sermos por ela unidos a Jesus, seu Filho, com um laço indissolúvel no tempo e na eternidade. É irrevogável, é para sempre, é a minha felicidade. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero trazer algo para você em relação às práticas interiores. Certa vez eu estava rezando, me preparando para partilhar desse capítulo para algumas pessoas, e o Senhor me fez fazer um resumo, sim, com coisas de São Luís e coisas que o Senhor suscitou em meu coração. Então vocês vão perceber que eu vou trazer aquilo que São Luís traz, mas também o que diz respeito à fundamentação dessa prática, ou a prática em si, como viver, é algo que Deus suscitou em meu coração e eu quero dividir com você. E o que é fazer tudo por Maria? Segundo São Luís, é obedecer. É sermos conduzidos por ela para assim sermos mais perfeitamente conduzidos por Jesus. Qual é o fundamento? Jesus me disse que é lá fazei o que ele vos disser, por motivos óbvios. Eu não vou nem ficar esclarecendo aqui. Isso aqui é um resumo. E como eu posso viver? Contemplar a palavra, rezar com ela, fazer a leitura orante, também, rezar, obedecer, aplicar os mandamentos, a lei de Deus. São boas maneiras de fazer tudo por Maria, para fazer assim por Jesus. E o que é fazer tudo com Maria? Segundo São Luís, é fazer com aquela que é modelo de toda virtude e perfeição. E qual é a fundamentação? Estão lembrados de Eclesiástico 24? Reproduze-te entre os meus eleitos, os meus predestinados, Habita em Jacó. E como eu posso fazer isso? Você pode fazer contemplando as virtudes da Virgem Maria. Seja no final do dia, no seu exame de consciência, que você percebe que falhou em alguma virtude, que você poderia ter sido melhor naquela ocasião, e você contempla as virtudes da Virgem Maria que você precisava. Seja em retiros pessoais, quando você fizer um exame de vida, de como você está e no que você precisa melhorar. Ou você pode, no primeiro sábado do mês, principalmente você, que faz a devoção dos 5 primeiros sábados, e depois do texto pedir a Deus e a Virgem Maria que lhe presenteie com uma virtude que você precisa, exercitar durante todo o mês seguido.
Lembre, por exemplo, que quem quer ficar forte vai para academia. Então, quem quer ficar virtuoso aqui precisa ir para a academia da Virgem Maria. E o que é fazer tudo em Maria? Segundo São Luís, é fazer no paraíso do novo Adão, na forma de todos os santos. E qual é a fundamentação para isso? Jesus me contou que é aquilo que diz: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E você lembra, né, que isso está associado quando ele voltou para a casa dos seus pais. E como eu posso fazer isso? Por meio da oração, né, se entregando a Deus pelas mãos da Virgem Maria e deixando ser nutrida por ela, cuidada por ela. Né, colocar sempre na sua oração um desejo de ser santo, um desejo de que a Virgem Maria, né, possa auxiliar nesse caminho de purificação. E também pela penitência, falando de purificação, né? Levar a sua fraqueza para a penitência, entregar nas mãos da Virgem Maria, pedir pela sua santificação, mas também pela conversão dos pobres pecadores, pelas almas do purgatório, enfim, pelo mundo inteiro. E o que é fazer tudo para Maria? Segundo São Luís, é por meio do serviço, né? Que você assume. É de fato colocar em concretude aquilo que diz lá no número 10, né? Que a Virgem Maria ainda não foi suficientemente louvada, exaltada, honrada, amada e servida. Então nós precisamos fazer isso ser o nosso serviço. E qual é a fundamentação? Isso Jesus me disse que é: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, de fato, precisamos nos colocar, né, a serviço. E como a gente pode fazer isso? Então, São Luís já nos deu tantas pistas, defendendo a Virgem Maria, atraindo as pessoas para esta devoção e para a consagração, estabelecendo a verdadeira consagração, né? Levando verdade sobre ela, sendo sinal para a consagração, sinal de um devoto, assumindo a sua missão e seguindo, claro, né, o Evangelho, fazendo da sua vida, como diria São Francisco de Assis, o único Evangelho que a pessoa pode ter acesso, que a pessoa pode ler. E aí, gostou do resumo? Então, fica mais claro como a gente pode viver, né, as práticas interiores desta devoção. E outra coisa, né? Acabamos os capítulos do tratado, acabamos a temporada Totus Tuus que diz respeito a esses conteúdos. Mas fique ligado aqui no canal da Casa de Maria, porque eu desejo trazer muitas outras informações a respeito do que é preciso para se consagrar, o que eu posso fazer no dia, enfim, né, trazer como é que um consagrado deve comungar e também muitas verdades para desmistificar um monte de coisas que surgem por aí. Então fique ligado aqui no canal da Casa de Maria. Espero que tenha gostado da temporada Totus Tuus e que tenha ficado aqui conosco na casa. Salve Maria!